Olá, bem-vindos a mais um Pétalas e Florais de Bar. Eu sou o Sérgio Rios Alves, terapeuta floral, e trago aqui hoje mais um tema para a nossa reflexão. A gente está vivendo numa época, nós todos estamos vivendo nessa época, que todo mundo pode se comunicar. Vocês já perceberam isso? A comunicação é fantástica, Acho que a humanidade nunca se comunicou tanto. Nunca foi tão fácil a gente entrar em contato com outras pessoas e poder falar da nossa opinião, falar o que a gente pensa, falar o que a gente sente, conversar com outras pessoas. Hoje em dia é possível, com muito pouco esforço, você falar com pessoas que estão em outro lado do mundo, e falar com muitas pessoas ao mesmo tempo, como eu estou fazendo aqui agora. Hoje em dia é fácil para a gente fazer isso. Imagina antigamente que complicado que era, morava numa cidadezinha lá, uma vilinha isolada, e você só podia falar com aquelas pessoas ali, era muito difícil. Por isso, quando chegava alguém de fora, era um evento, porque ia trazer informações, uma visão diferente, etc. E a gente cada um de nós tem o seu estilo para se comunicar. Tem o pessoal que é mais extrovertido, que fala com mais facilidade, tem o pessoal que é mais introvertido, mais quieto, mais tímido. Cada um tem o seu jeitinho. E aí varia, do 8 a 80. Tem aquele pessoal que não fala, pessoal que é muito tímido, muito quieto, não fala nunca, não quer falar, não tem jeito de... É difícil para essa pessoa se comunicar. Por outro lado, tem aqueles que falam menos do que deveriam, aquelas pessoas lacônicas, Elas, tudo que tem que explicar, que tem que falar, elas falam em poucas palavras, rapidinho, acabou. E tem aquela pessoa que fala o normal, fala o que precisa ser dito, de maneira que todo mundo entendeu, e acabou. E tem aqueles que falam demais. Tem aquele pessoal que fala pelos cotovelos, como se diz por aí, pessoa que fala muito mesmo. E falar demais pode ser um problema na vida da pessoa. Já passou por isso? De você estar num lugar, você está fazendo uma viagem, senta um cara do seu lado e você falou, vou viajar, vou pegar esse ônibus, vou até tal lugar, 4 horas de viagem aí para mim pensar. Eu quero pensar na vida. Aí senta um cara do seu lado que não para de falar o tempo todo. Começa legal, faz amizade e tal, mas depois começa a pesar. E tem pessoas que têm muita dificuldade com relação a isso. Elas não percebem que estão falando demais e elas têm essa necessidade de falar demais o tempo todo. O tempo inteiro esse pessoal está falando. Não importa o que seja, eles não valorizam a qualidade do que está sendo dito, eles valorizam a quantidade. Eles precisam falar, eles têm que pôr para fora, E isso não quer dizer que seja necessariamente uma pessoa extrovertida ou uma pessoa eloquente, que sabe falar, legal, ou uma pessoa que é muito detalhista, sabe aquela pessoa prolixa, que dá muitos detalhes para ver se todo mundo entendeu mesmo, não é bem isso, não, é só verborreia mesmo. É aquela pessoa que sai falando e pronto, não está nem aí se o outro está querendo ouvir ou não. Porque às vezes tem aquele cara que ele é muito erudito, então ele floreia, coloca um monte de referências e tal. Não é o caso. Esse aí ele fala bobagem mesmo até, mas fala sem parar. Porque ele tem essa necessidade de falar. Ele precisa falar. E não importa para ele se as pessoas estão interessadas naquilo que ele está dizendo. Ele está interessado em falar. Se o outro está interessado em ouvir, o problema é do outro. Ele vai continuar falando, porque eles precisam realmente falar o tempo todo. É uma coisa que eles não controlam. Além de eles não perceberem, eles não controlam, que tem essa incontinência verbal, Essa logorreia, que fala sem parar, Palavras uma atrás da outra, sem parar. E se você falar para ele, mas você está falando de muito, ele não percebe que tem essa tagarelice, de ficar o tempo todo falando, ele não percebe. Aí quando ele chega, ele acaba falando, e se tem alguém falando, ele dá um jeitinho de se sobrepor e falar no lugar do outro e não dá mais a palavra para o outro, ele continua falando. O assunto dele é sempre o mais interessante, é sempre o mais empolgante na visão dele, É sempre aquele que é mais legal. Então ele gosta muito de ouvir as histórias dele, sobre ele mesmo, e não tem capacidade para ouvir o outro. Ele realmente não sabe ouvir. Ele não sabe ouvir o outro, para ele é uma dificuldade enorme isso, porque não tem muito interesse também. No fundo são pessoas um pouco mais egoístas. É claro que existe todo um porquê disso surgir.
Tem pessoas que aprendem a falar demais em casa, né? Às vezes é uma cultura familiar. Todo mundo fala muito, e aí desde pequeno ele aprendeu que, olha, a hora de começar a falar, eu tenho que aproveitar, porque depois é difícil para eu conseguir falar de novo, que todo mundo vai falar demais. Então ele acabou aprendendo isso, tendo esse comportamento por imitação dos adultos e também porque ele descobriu que era um jeito dele conseguir, ter o espaço dele, de chamar atenção naquele momento, né? Então isso faz ele viver isso automaticamente, sem perceber. E tem também aquelas pessoas que falam muito por ansiedade, é um jeito de controlar a ansiedade delas. Então a pessoa está muito ansiosa, está com aquilo lá, né, pressionando o peito dele, e gente que pensa muito também. São pessoas que pensam muito e não tem filtro. O cara está pensando, ela vai falando também. E aí fica essa verbosidade, né, o tempo todo, essa verbosidade, porque ela não filtra. Veio para a cabeça, vai embora. Veio a cabeça, vai embora. Mas ela se sente bem com isso, alivia a ansiedade dela. Tem também aquelas pessoas que falam porque se acham o máximo, né? Tem os narcisistas. Então, o que os outros falam para ele sempre é inferior. Então ele acha que ele está prestando um favor àquelas pessoas de falar, né, delas terem o prazer de ouvi-lo falar, né? Tem um narcisista que é também uma questão de egoísmo. E tem as pessoas carentes também, né, que quando moram sozinhas e têm dificuldade de ter contato com outras pessoas, quando tem gente, eles saem falando. Coisa que eles guardaram durante muito tempo, ficou aquela angústia, Então eles querem falar porque é aquela sensação de que, puxa, eu não estou sozinho, olha, realmente tem mais gente, eu estou tendo uma relação social com as pessoas. Ele acha que ele só consegue isso falando. E também isso pode acontecer em períodos, né? Pessoas que não são tagarelas assim, mas de repente, numa fase de estresse maior, a pessoa está muito estressada, então ela acaba fazendo isso. Aquela que fala assim, não aguento mais, chegou aqui, agora eu solto tudo mesmo, e pronto, e acaba realmente perdendo um pouco o controle que normalmente ela tinha, né? Mas por uma questão de estresse. E tem as questões mais pesadas aí já, de distúrbios mesmo, né? De manias mesmo. Aí vai ter pessoa com bipolaridade, que pode ter esses períodos de falar demais, depois ficar quieto, não falar nada. O uso de drogas também pode fazer isso, né? Você bebe um pouquinho, começa a falar, né? Já perceberam isso? Tem gente que bebeu um pouquinho, é quietão. Bebeu um pouquinho, começa a blá, 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 blá o tempo todo. É normal isso também. Faz parte do processo. Mas o autêntico é aquele que tem mesmo essa lalomania, né? De ficar falando o tempo inteiro, porque ele não controla os pensamentos do mesmo jeito que ele não controla o que ele fala. Ele tem dificuldade de manter o controle dessas situações. Agora, seja como for, qual que é a origem disso, por que é, por que não é, a verdade é que isso pode prejudicar muito a vida da pessoa. Tem um potencial muito significativo para prejudicar. Olha, no trabalho, por exemplo. Aquela pessoa que vem buscar um documento na sua mesa e aí ela não vai embora, não para de falar. Aí ela não está trabalhando, como acaba atrapalhando o seu trabalho também. Então a produtividade cai, para a empresa isso não é legal. Então, quando isso fica mais ou menos estabelecido, ele vai ter avaliações ruins e eventualmente até ser demitido por causa disso. Tem gente que não tem noção mesmo, fala o tempo todo tal, e não percebe que está falando demais, que isso é uma característica típica. Até na hora da seleção, né, quando está fazendo a admissão, se a pessoa, durante a entrevista, deixar escapar essa garrulice que ela tem, né, garrulice é outro termo para falar demais, não é contratado. Simplesmente não é, porque o entrevistador sabe que é uma pessoa que vai comprometer a produtividade na empresa, sem contar que ela pode criar problemas, falar demais numa reunião, dar informação sem querer que não era para passar para os outros, né, por questão de nível, ou mesmo para o concorrente, ou para o fornecedor, para quem está tendo uma negociação, ele acaba entregando ouro, acaba falando demais. Então isso também compromete a vida profissional dele. Do mesmo jeito que compromete a vida social. Os amigos chegam uma hora que cansam, né? Não chama fulano não, que a gente quer fazer uma meditação no final lá, ele não vai deixar, porque ele não para de falar. Aí, a família também acaba não convidando para determinados eventos, para determinadas situações, porque é aquele cara que fala demais, aí eles estão com medo que ele conte alguma coisa que não é para todo mundo saber, coisas desse tipo. E na vida afetiva, então, pode ser uma tragédia, né? Porque o outro, né, que compõe o casal, não tem espaço para falar. E isso vai corroendo a qualidade de vida do casal.
né? Para o outro não tem espaço. Tem uma hora que a pessoa se toca e fala, pô, não dá, né? Aqui eu não consigo me expressar, eu estou indo embora. Tá? Porque é uma característica destas pessoas que, se ela não tem público para falar, ela sofre muito. Sofre mesmo. Né? Que realmente é uma coisa que ela não faz por mal. Não é bom que se diga, ela não faz por mal. Né? Só que é um jeito que ela tem de não conseguir lidar com essa dificuldade. E tem como lidar com essa dificuldade? Tem. Tem sim. E ela pode ser pior até. Tá? Já tive casos que a pessoa, além de falar demais, falava muito rápido. Muito rápido. Né? Tem a taquilalia, que aí fica difícil de entender o que a pessoa fala até. Fica complicado de você entender, porque ela junta palavras, tem que falar tudo muito rápido, que pensa rápido, aí fala rápido. Aí fica muito difícil de entender. Aí tem que mandar para fono também para ajudar a resolver isso, porque fica uma situação difícil de comunicação mesmo. Mas como essas pessoas não têm percepção de que elas falam demais, qual é o conselho que eu dou para você, se você fala muito aí? Se alguém já te falou isso, falou, olha, você fala demais, dá um tempo aí, para com isso. Presta atenção nisso. Se uma só pessoa falou, não, mas você vê que um falou uma vez, outro falou outra vez, outro falou outra vez, começa a parar e perceber se nas conversas você dá espaço para o outro falar. Você não, só você fala. E se você já teve em algum momento da sua vida prejuízos em função disso, por ter falado demais. Pessoas que se afastaram de você, problemas que você teve na empresa, que você teve com os amigos, começa a observar isso. Se realmente você conseguir ver, conseguir observar e conseguir começar a se policiar de, olha, eu vou falar 1 minuto no máximo e deixo o outro falar. Tudo bem, tá? Não é fácil, mas é possível. Outra coisa que você pode e deve fazer é procurar ajuda. Procurar ajuda profissional. Aí você vai ter todo o apoio necessário para você conseguir se livrar disso rapidamente. E entre as possibilidades de ajuda, eu sempre sugiro aqui a terapia floral. A terapia floral é maravilhosa porque ela vai devolver para você a capacidade de ter controle de você e da sua vida. Na boa, você vai ter controle, você vai perceber que está falando muito, você consegue diminuir. Isso é relativamente simples para a terapia floral. Você vai conseguir, porque tem florais para todas as situações de desequilíbrio da gente. E existe o floral. Também alguns florais, eu vou dar o nome de alguns aí, que pode ajudar nisso. Claro, cada pessoa é de um jeito, vai ter um monte de outras coisas misturadas, e aí só durante a terapia que a gente vai descobrindo. Mas, de cara, eu posso te adiantar que é possível sim você fazer a terapia floral e ter ajuda nesse comportamento. E o floral é natural, é super cômodo, você faz uma sessão por mês, mas faz terapia todo dia tomando floral. É ótimo, né? Não tem interação medicamentosa, você pode tomar junto com qualquer outro tipo de medicamento, não tem efeito colateral, né? Não é tóxico, você não precisa fazer nenhum tipo de mudar, tem que parar de tomar cervejinha, tem que parar de comer carne, nada disso. Você continua com vida normal, tomando floralzinho e ainda, atualmente você pode fazer sua consulta online. Você faz onde você estiver com os terapeutas do Instituto Avalon. Você faz a terapia online e recebe o seu floral em casa. E o floral, a fórmula é grátis. A fórmula floral é grátis para você. E você recebe em casa. Aproveita, é só entrar no nosso site ou ligar no nosso WhatsApp para agendar sua consulta, porque realmente ajuda muito você ter o seu potencial positivo à sua disposição. Sua melhor versão. É bom demais, né? Vale a pena mesmo. Bom, e quais são os florais que podem ajudar nessa situação, né? Olha, o floral principal para ajudar nisso é o Heather. O Heather é um floral, é o nome de uma flor, do sistema de florais de Bach, né? E outra é o Cherry Plum, que é o nome de outra flor, do sistema de florais de Bach, que as essências florais são feitas de flores, por isso que chama floral, tá? E também mais um, o Cherry Plum, para quem perde o controle, para quem não consegue se controlar, e em várias situações, inclusive, para falar. E o outro é o White Chestnut, para quem pensa demais. Então, não está pensando demais, não está cabendo na cabeça, você começa a falar. Então, o White Chestnut também vai te ajudar a ter controle nos seus pensamentos, o que é muito bom, né? Então, é isso aí, pessoal. Está passada aí a mensagem. Muito, mas muito obrigado mesmo pela atenção de vocês. Por favor, dá um likezinho. Por favor, compartilhe com as pessoas, é importante. Marca no sininho lá para você saber quando é que tem outro vídeo.
Se inscreva no canal, que aí você vai ver vários vídeos lá. Mesmo aqui nesse vídeo tem um linkzinho para mais 2 vídeos, me parece, 2 ou 3, para complementar o assunto, né? Fica mais fácil aí para vocês perceberem, tá ok? E olha, se tem alguma sugestão de algum tema que você quer que eu fale, se os florais são bons ou não, servem ou não, dá um toque pra gente que a gente pensa em gravar um vídeo a respeito, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo e até lá, boas vibrações!